Carlos Alberto Torres, o capitão do trio Gol, que parou o mundo à bola. Rolou suavemente pela grama do Estádio Azteca. Era 21 de junho de 1970 e o mundo assistia à obra-prima final de uma das maiores seleções de todos os tempos. Pelé, no meio-campo, recebeu o passe e observou o movimento à sua direita. Sem hesitar, tocou a bola de forma oblíqua, como quem assina uma carta de amor ao futebol. Do outro lado, surgindo em velocidade pela lateral direita, vinha ele, Carlos Alberto Torres, o capitão da seleção brasileira. O que aconteceu nos segundos seguintes tornou-se eternidade. Carlos Alberto dominou a bola ainda em movimento, sem diminuir o ritmo, e soltou um chute rasteiro, potente, preciso. A bola atravessou a área italiana como um raio dourado e explodiu no canto esquerdo do goleiro Albertozzi. Brasil 4, Itália 1. Tricampeonato mundial garantido. E Carlos Alberto Torres, aos 25 anos, gravava seu nome na história do futebol com letras de ouro. Mas aquele gol espetacular na final da Copa de 1970 foi apenas o ápice de uma trajetória que redefiniu o que significava ser lateral direto no futebol. Nascido em 17 de julho de 1944, numa viela modesta da rua Sabino Vieira, no bairro de São Cristóvão, Rio de Janeiro, Carlos Alberto cresceu na Vila da Penha, criado em uma família humilde. Seu pai, mecânico da prefeitura, tinha outros planos para o filho. Queria que ele estudasse, que tivesse uma profissão de verdade. O futebol, para o pai, era perda de tempo, mas o destino tinha outros planos. Carlos Alberto começou a treinar nas categorias de base do Fluminense aos 13 anos, incentivado pelo irmão mais velho, Zé Luiz, que também jogava no tricolor. A oposição familiar era feroz. Quando o pai descobriu que o garoto estava faltando à escola para treinar, deu-lhe uma surra memorável. Mas Carlos Alberto tinha algo que o diferenciava: uma personalidade forte, decidida, inabalável. Mesmo apanhando, não mudou de ideia, em uma conversa que mudaria sua vida. O jovem Carlos Alberto reuniu toda a família à mesa e fez uma promessa solene: resolvi que quero ser jogador de futebol. Prometo a vocês não abandonar os estudos. Pela primeira vez, seu pai ficou calado. Depois de um silêncio pesado, veio a concordância. O menino da Vila da Penha estava liberado para perseguir seu sonho. E que sonho foi realizado? No Fluminense, Carlos Alberto rapidamente se destacou. Não era um lateral comum, menos daqueles que ficavam apenas na defesa, guardando posição. Ele atacava, subia ao ataque com velocidade e potência, participava das jogadas ofensivas de forma revolucionária. Isso em uma época onde laterais eram essencialmente defensores, que raramente ultrapassavam o meio-campo. Carlos Alberto estava redefinindo a posição, tornando-se um lateral ofensivo antes mesmo que o termo se popularizasse no futebol mundial. Aos 19 anos, em 1963, veio a primeira convocação para a seleção brasileira, na equipe olímpica que disputou os Jogos Pan-Americanos em São Paulo. Ali, o jovem lateral já demonstrava sua principal característica: liderança. Mesmo sendo um dos mais novos, comandava aquele time com autoridade natural. O resultado foi a conquista da medalha de ouro, o primeiro título de sua carreira. No ano seguinte, em 1964, Carlos Alberto Torres estreou pela seleção principal em uma goleada por 5-1 sobre a Inglaterra. Estava claro que o Brasil tinha encontrado um jogador especial, mas o reconhecimento nacional viria mesmo em 1965, quando Carlos Alberto conquistou o título carioca pelo Fluminense, tornando-se o jogador mais valioso do futebol brasileiro. Foi exatamente nesse momento que sua carreira tomou um rumo inesperado. Uma lesão no joelho o levou ao hospital, onde também foi descoberto um problema nas amígdalas. 2 cirurgias,
um período de recuperação, e a vida poderia ter ficado em suspenso. Mas foi justamente ali, na cama do hospital, que Carlos Alberto recebeu a visita que mudaria tudo. Dirigentes do Santos Futebol Clube, dispostos a fazer dele a contratação mais cara da história do futebol brasileiro até então. O valor, 200 milhões de cruzeiros. Uma fortuna para a época. Aos 20 anos, Carlos Alberto Torres tornou-se não apenas o jogador mais caro do país, mas também o lateral direito do time que encantava o mundo com o futebol de Pelé, Pepe, Coutinho e Mengalvio. A Vila Belmiro o esperava, e com ela, a glória imortal que o transformaria no capitão do Tri. A era de ouro na Vila Belmiro, quando Carlos Alberto Torres desembarcou em Santos, no início de 1966. Encontrou muito mais do que um clube de futebol. Encontrou uma dinastia. O Santos FC vivia seu período mais glorioso. Era o time que havia conquistado 2 taças Libertadores da América consecutivas e 2 mundiais interclubes. Era o time de Pelé, o rei do futebol, que naquela época já era considerado o maior jogador de todos os tempos. A pressão sobre Carlos Alberto era imensa. Afinal, ele chegava como a contratação mais cara da história do futebol brasileiro para substituir ninguém menos que Dalmo, ídolo histórico do clube. Os torcedores santistas eram exigentes, acostumados com títulos e com o futebol de altíssima qualidade. Mas Carlos Alberto não era homem de se abalar com pressão. Logo na primeira temporada, em 1967, ele mostrou por que valia cada centavo investido. O Santos conquistou o torneio Roberto Gomes Pedrosa, equivalente ao Campeonato Brasileiro da época, e Carlos Alberto foi peça fundamental. Sua parceria com Pelé começava a se desenvolver de forma extraordinária. Os dois tinham uma química especial dentro de campo, uma compreensão tática que transcendia palavras. Quando Pelé recuava para buscar jogo, era Carlos Alberto quem aparecia como opção pela direita. Quando o lateral subia ao ataque, Pelé sabia exatamente onde e quando passar a bola. Mas foi em 1968 que Carlos Alberto verdadeiramente se consolidou como um dos maiores jogadores do futebol mundial. Naquele ano, o Santos conquistou novamente o torneio Roberto Gomes Pedrosa e Carlos Alberto foi eleito pela primeira vez o melhor lateral direito do mundo. Era um reconhecimento internacional que poucos brasileiros haviam alcançado naquela posição. Sua técnica apurada, velocidade impressionante, força física e principalmente sua capacidade de aparecer no momento certo no ataque fizeram dele uma referência global. O estilo de jogo de Carlos Alberto era revolucionário. Enquanto a maioria dos laterais da época se contentava em marcar e fazer lançamentos longos, ele conduzia a bola com elegância. Participava da construção das jogadas, fazia tabelas, cruzamentos milimétricos e ainda tinha o faro de gol de um atacante. Seus chutes de fora da área eram temidos pelos goleiros adversários, potentes e precisos como rifles. Em 1969, mais um torneio Roberto Gomes Pedrosa para a conta do Santos, fazendo a alegria da torcida da Vila Belmiro. Carlos Alberto já era considerado indiscutivelmente o melhor lateral direito em atividade no planeta. Sua liderança natural dentro de campo fazia com que todos o respeitassem, inclusive Pelé. Havia algo nele que inspirava confiança. Quando Carlos Alberto falava, o time ouvia. Quando ele pegava a braçadeira de capitão, os companheiros sabiam que podiam confiar nele nos momentos mais difíceis. Foi exatamente essa liderança que chamou a atenção de João Saldanha, técnico da seleção brasileira, que preparava o time para a Copa do Mundo de 1970, no México. Saldanha sabia que precisava de um líder
dentro de campo. Alguém que pudesse ser a extensão do treinador durante os jogos, que tivesse personalidade para cobrar os companheiros e manter o grupo unido. Carlos Alberto era o homem certo. Em março de 1970, às vésperas da Copa, houve uma mudança dramática. João Saldanha foi demitido e substituído por Mário Zagallo. Muitos jogadores ficaram inseguros com a troca de técnico tão próxima do Mundial, mas Zagallo, que havia sido campeão mundial como jogador em 1958 e 1962, sabia exatamente o que fazer. Uma de suas primeiras decisões foi confirmar Carlos Alberto Torres como capitão da seleção. A escolha foi certeira. Aos 25 anos, Carlos Alberto assumiu a braçadeira amarela com a responsabilidade de conduzir uma geração de craques em busca do tricampeonato mundial. Ao seu lado estavam Pelé, Gerson, Tostão, Jairzinho, Rivelino, Clodoaldo, jogadores que ficariam eternizados como os responsáveis pelo melhor futebol já apresentado em uma Copa do Mundo. Mas antes de embarcar para o México, Carlos Alberto ainda tinha mais uma missão a cumprir pelo Santos. Em abril de 1970, pouco antes da concentração final da seleção, ele liderou o Peixe na conquista do Campeonato Paulista, seu quarto título importante com a camisa alvinegra. Era o último presente que dava à torcida santista, antes de partir para a maior aventura de sua vida: a Copa do Mundo do México. O tricampeonato mundial e a imortalidade. O calor escaldante de Guadalajara recebeu a seleção brasileira em junho de 1970. As expectativas eram altíssimas, mas também havia receio. 4 anos antes, em 1966, o Brasil havia sido eliminado na primeira fase da Copa da Inglaterra, em uma campanha desastrosa que deixou marcas profundas. Pelé havia sido caçado pelos adversários, machucado, e o futebol brasileiro precisava provar ao mundo que ainda era a potência suprema do esporte. Carlos Alberto Torres reuniu o grupo antes do primeiro jogo e deixou clara sua filosofia como capitão. Não bastava vencer, era preciso encantar. O Brasil não jogaria apenas para ganhar pontos, mas para mostrar ao planeta inteiro a beleza do futebol brasileiro. Era uma mentalidade ousada, quase arrogante, mas era exatamente o que aquele time precisava ouvir. A estreia foi contra a Tchecoslovaquia, no estádio Jalisco. Brasil 4-1, com gols de Rivelino, Pelé, Gerson e Jairzinho. Carlos Alberto comandou a defesa com segurança e ainda participou ativamente do ataque. Sua presença imponente na lateral direita dava tranquilidade ao time. Quando subia para apoiar, fazia isso com timing perfeito. Quando recuava para defender, era praticamente intransponível. O segundo jogo foi ainda mais impressionante. Inglaterra, a atual campeã mundial, seria o adversário. O mundo inteiro queria ver esse confronto, especialmente os ingleses, que ainda tinham aquela vitória de 1966 entalada na garganta brasileira. O jogo ficou marcado por uma das defesas mais fantásticas da história das Copas, quando o goleiro inglês Gordon Banks voou para tirar uma cabeçada certeira de Pelé. Mas o Brasil venceu por 1-0, com gol de Jairzinho, e Carlos Alberto foi um dos destaques, neutralizando completamente o ataque inglês pelo seu lado. A terceira partida da primeira fase foi contra a Romênia. Mais uma vitória brasileira, desta vez por 3-2, garantindo a classificação em primeiro lugar do grupo. Carlos Alberto já era considerado um dos melhores jogadores da Copa, não apenas pela sua atuação defensiva impecável, mas principalmente pela forma como construía as jogadas ofensivas do Brasil. Nas quartas de final, o Peru apareceu como adversário. O time peruano tinha qualidade, com jogadores habilidosos e rápidos,
Mas naquele dia, o Brasil apresentou um dos futebols mais bonitos já vistos em uma Copa do Mundo. Brasil 4-2, com direito a 2 gols de Tostão e 2 de Rivelino. Carlos Alberto, como sempre, subiu ao ataque em momentos decisivos e foi peça fundamental na criação das jogadas. A semifinal seria contra o Uruguai, em Guadalajara. O Uruguai era o carrasco histórico do Brasil, responsável pelo Maracanazo de 1950, quando derrotou a seleção brasileira na final da Copa disputada no Rio de Janeiro. A ferida ainda doía na alma brasileira. Carlos Alberto sabia que precisava de uma atuação perfeita para vingar aquela humilhação histórica. E foi exatamente isso que aconteceu. O Brasil dominou completamente o jogo e venceu por 3-1, com gols de Clodoaldo, Jairzinho e Rivelino. Carlos Alberto comandou a defesa com maestria, não dando chances aos atacantes uruguaios, e ainda apareceu no ataque em diversos momentos. A vingança estava consumada. O Brasil estava na final da Copa do Mundo. O adversário seria a Itália, tetracampeã mundial, dona de uma defesa considerada a melhor do planeta. Os italianos jogavam com um esquema tático ultradefensivo, conhecido como catenaccio, que tornava suas partidas extremamente difíceis. Mas Carlos Alberto, em entrevista antes da final, demonstrou confiança total. Vamos jogar nosso futebol. Se jogarmos como sabemos, ninguém nos segura, afirmou. E então chegou o dia 21 de junho de 1970, no Estádio Azteca, Cidade do México. Mais de 100 mil pessoas nas arquibancadas e milhões assistindo pela televisão em todo o mundo. Carlos Alberto entrou em campo com a abraçadeira de capitão no braço e a certeza de que aquele seria o dia mais importante de sua vida. O jogo foi épico. Pelé abriu o placar de cabeça. Roberto Bonissegna empatou para a Itália. Mas no segundo tempo, o Brasil explodiu. Gerson fez um golaço de perna esquerda. Jairzinho ampliou. E então veio o lance que eternizaria Carlos Alberto Torres na história do futebol mundial. Aos 41 minutos do segundo tempo, com o Brasil vencendo por 3-1, Clodoaldo roubou a bola no meio-campo e começou uma jogada que entraria para os livros de história. Ele driblou 4 jogadores italianos, passou para Rivelino, que tocou para Jairzinho. O ponta-direito avançou e encontrou Pelé na entrada da área. O rei dominou e, sem olhar, tocou de primeira para a direita, onde Carlos Alberto surgia em velocidade. O capitão dominou e, sem pensar 2 vezes, soltou uma bomba rasteira no canto. Gol! Brasil 4, Itália 1. O campeonato estava conquistado. Depois da glória, menos novos desafios. Quando Carlos Alberto Torres voltou ao Brasil após a Copa de 1970, não era mais apenas um jogador de futebol, era um herói nacional, uma lenda viva, o capitão da maior seleção de todos os tempos. Seu gol na final se tornara o símbolo perfeito daquele time mágico. Menos coletivo, belo, devastador. As ruas do Brasil o reconheciam. Crianças queriam ser como ele. E o mundo do futebol curvava-se diante de sua genialidade. Mas Carlos Alberto nunca foi de se acomodar. De volta ao Santos, continuou conquistando títulos e demonstrando o mesmo nível de excelência que o levara ao topo do mundo. Em 1973, aos 28 anos, ele liderou o Peixe na conquista do Campeonato Paulista, seu 5º título estadual com a camisa alvinegra. Era um período de transição no futebol brasileiro, com novos talentos surgindo e antigas estrelas começando a pensar em novos horizontes. O Fluminense, seu clube de formação, nunca o havia esquecido. Em 1974, com uma proposta irrecusável, Carlos Alberto retornou às Laranjeiras. Era uma volta ao lar,
um reencontro emocional com as origens. E ele não decepcionou. Logo em sua primeira temporada de retorno, conquistou o Campeonato Carioca de 1975, provando que continuava no auge de sua forma física e técnica. Mas em 1976, o Fluminense conquistou algo ainda maior, com Carlos Alberto como capitão e líder indiscutível. O tricolor sagrou-se campeão brasileiro, vencendo o Internacional na final. Aos 31 anos, ele demonstrava que a idade era apenas um número para quem possuía inteligência tática, liderança e determinação. Aquele time fluminense ficou marcado na história, conhecido como a Máquina Tricolor, e Carlos Alberto era seu maestro. Em 1977, mais um campeonato carioca para a conta, consolidando uma fase vitoriosa no retorno ao Fluminense. Carlos Alberto já havia conquistado praticamente tudo que o futebol brasileiro poderia oferecer, mas ainda havia um sonho não realizado: jogar profissionalmente no exterior, especialmente nos Estados Unidos, onde a North American Soccer League estava vivendo um momento de crescimento impressionante. A oportunidade surgiu em 1977, quando o New York Cosmos, time mais glamouroso da NASA, o convidou para se juntar a um projeto ambicioso. O Cosmos tinha Pelé como sua maior estrela desde 1975 e queria montar um time de craques brasileiros que pudesse popularizar o futebol nos Estados Unidos. Carlos Alberto aceitou o desafio e, aos 33 anos, embarcou para Nova York. A experiência norte-americana foi extraordinária. Carlos Alberto reencontrou Pelé, seu companheiro de seleção, e Santos, e juntos conquistaram o título da Nassau em 1977. Era a prova de que a química entre os dois continuava perfeita, mesmo em outro continente e em uma fase mais madura de suas carreiras. O Cosmos torna-se fenômeno de público, com milhares de pessoas lotando os estádios para ver as lendas brasileiras em ação. Em 1978, Carlos Alberto teve o privilégio de jogar ao lado de outro craque extraordinário, Franz Beckenbauer, o Kaiser alemão. Também se juntou ao Cosmos. Ali estava reunido um trio que representava o melhor do futebol mundial nas décadas de 1960 e 1970. Juntos, conquistaram mais um título da Nassau, consolidando o Cosmos como a dinastia da Liga Americana. Durante sua passagem pelos Estados Unidos, Carlos Alberto também teve breves passagens pelo California Surf em 1981 e pelo New York Cosmos novamente, onde encerrou sua carreira como jogador em 1982, aos 37 anos. Foram mais de 2 décadas dedicadas ao futebol em alto nível, com conquistas em 3 países diferentes e um legado que transcendia números e troféus. Mas Carlos Alberto Torres não era homem de ficar parado. Assim que pendurou as chuteiras, começou imediatamente uma nova carreira como técnico. Sua primeira experiência foi justamente no Fluminense, clube onde havia brilhado como jogador. Entre 1983 e 1984, comandou o tricolor com a mesma liderança que demonstrara em campo, embora os resultados não tenham sido tão expressivos. A grande oportunidade na carreira de treinador viria em 1987, quando assumiu o comando técnico do Flamengo. O rubro-negro carioca era uma potência nacional, mas vivia um momento de transição. Carlos Alberto implementou um estilo de jogo ofensivo, baseado nos mesmos princípios que o haviam tornado campeão mundial como jogador. O resultado foi a conquista do Campeonato Carioca de 1986, seu primeiro título importante como técnico. O legado eterno do capitão. Após a experiência vitoriosa no Flamengo, Carlos Alberto Torres teve passagens por diversos clubes. Como treinador, comandou o Botafogo, voltou ao Fluminense,
treinou o Vasco da Gama e até mesmo assumiu a seleção do Azerbaijão em 1997, numa experiência internacional que demonstrava o respeito que seu nome carregava pelo mundo afora. Embora sua carreira como técnico não tenha alcançado o mesmo brilho de seus dias como jogador, Carlos Alberto sempre foi reconhecido por sua seriedade, conhecimento tático e capacidade de liderança, mas foi como comentarista e embaixador do futebol brasileiro que Carlos Alberto encontrou seu lugar definitivo após deixar os gramados. Sua voz tornou-se presença constante nas transmissões esportivas, especialmente nos canais Esporte e Bandeirantes. Com sua experiência incomparável e visão privilegiada do jogo, ele analisava partidas com propriedade que poucos no mundo possuíam. Afinal, quantos comentaristas podem dizer que marcaram um dos gols mais bonitos da história das Copas do Mundo? Carlos Alberto tinha uma característica rara: humildade genuína, apesar de toda a glória conquistada. Em entrevistas, sempre dividia os créditos de suas conquistas com os companheiros de equipe. Falava com carinho especial de Pelé, a quem considerava não apenas o maior jogador de todos os tempos, mas também um amigo verdadeiro. Relembrava com emoção as parcerias com Gerson, Tostão, Jairzinho, Rivelino e todos aqueles que fizeram parte da seleção de 1970. Aquele gol na final contra a Itália, que o imortalizou, era tema constante nas conversas. Carlos Alberto costumava dizer que nunca imaginou que aquele chute se tornaria tão emblemático. Foi um lance natural, instintivo. Pelé tocou a bola e eu apenas finalizei. Era assim que jogávamos. Com essa naturalidade, explicava com modéstia. Mas todos que analisam aquele gol sabem que havia muito mais ali. O timing perfeito da chegada, a técnica impecável no domínio, a potência e precisão do chute. Era o resumo de tudo que fazia de Carlos Alberto um jogador especial. Ao longo dos anos, Carlos Alberto recebeu inúmeras homenagens. Foi eleito o melhor lateral direito da história do futebol brasileiro em diversas enquetes. Entrou para o Hall da Fama do futebol internacional. Seu nome foi eternizado no estádio do Fluminense, o Maracanã, onde uma placa homenageia os maiores ídolos do clube. Em 2004, foi incluído na lista da FIFA dos 125 maiores jogadores vivos, selecionados pelo próprio Pelé. Mas o reconhecimento que mais o emocionava era o carinho popular. Onde quer que fosse, Carlos Alberto era recebido com respeito e admiração. Crianças pediam autógrafos, adultos queriam tirar fotos, idosos relembravam com lágrimas nos olhos aquele junho de 1970 no México. Ele representava uma época dourada do futebol brasileiro, quando a seleção não apenas vencia, mas encantava o mundo. Carlos Alberto Torres faleceu em 25 de outubro de 2016, aos 72 anos, vítima de um infarto fulminante no Rio de Janeiro. A notícia chocou o Brasil e o mundo do futebol. Pelé declarou estar profundamente triste com a perda do amigo. Tributos vieram de todos os cantos do planeta. O mundo do futebol perdia não apenas um de seus maiores laterais, mas um verdadeiro cavalheiro do esporte. Seu funeral foi marcado por cenas emocionantes. Milhares de torcedores compareceram para dar o último adeus ao capitão do Tri. A taça da Copa do Mundo de 1970 foi colocada sobre seu caixão, em reconhecimento ao papel fundamental que ele teve naquela conquista histórica. Seus ex-companheiros de seleção, incluindo Jairzinho e Rivelino, estiveram presentes, com lágrimas nos olhos e histórias emocionantes sobre o amigo que se foi. O legado de Carlos Alberto Torres transcende números e estatísticas. Ele revolucionou a posição de lateral, mostrando que defender e atacar não eram funções excludentes,
mas complementares. Provou que um defensor poderia ser tão importante quanto um atacante na construção do jogo. Demonstrou que liderança não se resume a gritar, mas a inspirar pelo exemplo. Hoje, quando jovens laterais brasileiros surgem no cenário mundial jogando de forma ofensiva, participando das jogadas de ataque e marcando gols decisivos, eles estão, conscientemente ou não, seguindo o caminho aberto por Carlos Alberto Torres. Quando a seleção brasileira precisa de um líder em campo, alguém que vista a camisa com orgulho e responsabilidade. Os torcedores se lembram do capitão do Tri, e sempre que aquele gol é exibido na televisão, e ele é exibido frequentemente, pois representa tudo o que há de mais belo no futebol. Uma nova geração conhece Carlos Alberto Torres. O passe de Pelé, a corrida pela lateral, o domínio preciso, o chute certeiro. É futebol em sua forma mais pura, mais artística, mais emocionante. É a eternidade capturada em alguns segundos de genialidade. Carlos Alberto Torres foi e sempre será o capitão do Tri, o homem que ergueu a taça Jules Rimet para o Brasil pela terceira vez, garantindo que o troféu ficasse definitivamente em nosso país. Mais que isso, foi um ser humano admirável, um profissional exemplar e um embaixador perfeito do melhor que o futebol brasileiro tem a oferecer.